Declaro aberta a 26ª sessão ordinária do segundo período legislativo da terceira sessão legislativa do biênio 2023-2024. Entramos no expediente do dia. Livro de presença. E os vereadores registram a presença no telão. Que é para a lei. Peço à assessoria da Casa que leia a ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Ata da 25ª sessão ordinária do segundo período legislativo do biênio 2023 a 2024, da terceira sessão legislativa, realizada em 12 de setembro do ano de 2023, no Salão Nobre Antônio Magno Mesquita, plenário da Câmara Municipal de Piatã. Às 9 horas, reuniram-se os parlamentares sob a presidência de Juscelando Hermínio Pereira, sendo o primeiro secretário o vereador Carlos Henrique Silva Marques. Depois de verificado o quórum,
Foi declarada aberta a sessão, sob a proteção de Deus, e lido o expediente do dia, a saber, livro de presenças e ata da sessão anterior, que, após lida, foi aprovada por unanimidade. No espaço destinado a requerimentos e indicações, inscrito falou o edil Valmir, o qual utilizou-se da tribuna e saudou a todos os presentes. Depois agradeceu e parabenizou a Secretaria Municipal de Educação e toda a sua equipe, bem como ao prefeito, diretores, professores e coordenadores por manterem de pé todo o processo cívico, patriótico e democrático do município de Piatã, com as comemorações dos 201 anos da independência do Brasil, e explanou um pouco sobre a história do país até sua independência, ressaltando que existem duas independências, a do Brasil e a da Bahia, que se comemora dia 2 de julho, e explicou um pouco sobre essa história também. Por isso, considera importantes essas manifestações cívicas e patrióticas no município. Comentou sobre o setor de saúde e da importância que tem a classe de enfermagem e dos agentes de saúde, pois são eles que prestam os primeiros socorros, e agradeceu a todos os presentes na casa pelo bom trabalho que vem fazendo. Disse ao secretário de Saúde que precisa ter uma junção maior entre muitos funcionários da saúde, com essa pasta para correr atrás dos direitos, e falou aos agentes comunitários da importância de brigarem por sua lei para garantir seus direitos, e relembrou a luta dos professores para garantir seus direitos através da Lei 52 do Plano de Carreira do Professor, de abril de 2008, ressaltando que a classe dos agentes deve fazer o mesmo, e se colocou à disposição da categoria para ajudar nesse processo de regulamentação, para que a Casa possa aprovar o plano de carreira de todos os funcionários desse município. Disse que conversou com os vereadores Miron e Amarildo referente a alguns questionamentos que a ele foram feitos, onde entenderam que era melhor deixar para respondê-los na próxima semana. Com a palavra, o vereador Miron utilizou-se da tribuna, citando uma pequena passagem bíblica, depois saudou a todos os presentes. Em seguida, externou seus sentimentos aos familiares de Edivalda pelo seu falecimento, ocorrido em São Paulo. Parabenizou o diretor do Centro Educacional Arquimedes Almeida, GR, e o diretor Almeida, do Centro Educacional Benevento Cândido Pereira, agradecendo pelo convite feito a ele para as comemorações cívicas, e justificou sua ausência nesses eventos. Parabenizou ainda a comissão dos precatórios pelo bom trabalho feito durante a direção do colega Valmir, mas disse não saber o porquê que até hoje não foi feito o pagamento das pessoas representantes, e disse que, em conversa com o novo diretor da APLB, o mesmo lhe informou que esteve com o prefeito dias atrás, e ele disse que tinha recebido a documentação da comissão naquela semana, e deixou seu questionamento sobre isso. Cobrou o pagamento da insalubridade aos agentes comunitários, pois, segundo ele, os pagamentos que estão vindo para eles é de 20% sobre o salário mínimo, mas a lei determina que deve ser sobre o salário base, de acordo com informações de advogados. Em a parte, Valmir disse não proceder a essa questão da fala que a comissão entregou ao prefeito documentos com novas pessoas, até porque a comissão não iria entregar nenhum documento sem intercâmbio com os membros, inclusive com o colega que representa a casa, e o que houve foi que o prefeito lhe pediu se poderia, de forma voluntária, ajudar nesse processo da documentação, já que seu mandato para a comissão venceu por depender de todo um processo da eleição do sindicato. E ressaltou que entregou toda a documentação, com todos os nomes de todas as pessoas, da forma que foi feito da outra vez, porém na condição de voluntário. Com a palavra, a vereadora Thelma utilizou-se da tribuna e cumprimentou a todos em nome de toda a equipe de saúde e dos diretores de escolas presentes no recinto. Depois ressaltou novamente como é difícil legislar, pois todo o processo do executivo passa pelo legislativo. Porém, é muito gratificante quando se consegue avançar através de uma capacitação. Deixou seus sentimentos aos familiares de Edivalda pelo seu falecimento, assim como aos familiares do senhor Manuel.
conhecido como Santão Mudanças, pelo seu falecimento. Cumprimentou a todos os alunos, professores, coordenadores, diretores e demais envolvidos pela belíssima Semana Cívica no município. Pena que não pôde estar presente em todos os eventos. Parabenizou a direção das escolas de Cabralha pelas comemorações cívicas, que apesar da chuva foi muito bom, e ressaltou a importância do ensino médio, pois teve participação de muitos alunos do ensino médio no desfile e a presença dos professores na praça, deixando seu abraço à direção da escola. Parabenizou também a Secretaria de Educação pelo apoio dado. Comentou um pouco sobre a assistência social, onde semana passada, foi encerrado mais um curso da FC Flores em parceria com a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Assistência Social, onde foram contempladas mais de 150 mulheres, que hoje têm um certificado e são profissionais, e do qual faz parte também, e revelou que montará um grupo para transferir de forma voluntária tudo o que aprendeu a quem tiver interesse. Parabenizou sua prima da comunidade do São Joaquim, que se formou em medicina e disse estar muito orgulhosa em ver mais uma profissional filha da terra. Com a palavra, o vereador Grayson agradeceu a todos por mais uma oportunidade e cumprimentou a todos os presentes. Depois, parabenizou as escolas do município que participaram do desfile cívico, dizendo que este é um dos eventos que mais marcam a vida do aluno. Comentou a respeito de 2 sites que, segundo ele, estão ligados ao prefeito municipal para fazer propaganda para ele e falar mal da oposição. E ressaltou, inclusive, que nesta última semana foram publicadas 2 falas suas em momentos distintos, uma que fala mal de uma escola de Inúbia e a outra de um momento que fala bem, e esclareceu que, quando falou bem, foi referente ao entusiasmo dos professores, dos alunos e dos pais com a construção daquela escola em Inúbia, devido ser realmente uma escola bonita e que deixou todo mundo entusiasmado. Disse, inclusive, naquela oportunidade, da importância do investimento na educação, que é o agente transformador das pessoas. Porém, disse que investir na educação não é construir escolas, principalmente sem necessidade. Pois, em Inúbia, por exemplo, foram fechadas 2 escolas no centro da cidade e construída uma escola em um local ermo. E lembrou que apresentou na casa um projeto de lei para a instalação de câmeras de monitoramento nas escolas, que inicialmente foi aprovado por unanimidade, mas que foi vetado pelo prefeito e no retorno do projeto à casa, entendia que os vereadores teriam a obrigação de ser a favor da população de derrubar o veto. No entanto, 5 vereadores da base de situação votaram a favor do prefeito em manter o veto e ressaltou que as câmeras de monitoramento não foram colocadas, pelo que se sabe, por falta de recursos públicos. Por isso, disse que fica sem entender, pois, segundo ele, essa gestão foi a única na história que pegou a prefeitura milionária e hoje está nessa situação. Tudo isso devido à falta de planejamento, a obras mal feitas e desnecessárias, dando exemplo a calçada feita no centro da cidade de Piatã, totalmente fora dos padrões atuais, e orientou que naquele local fossem colocadas grades para proteger a população, bem como deixou a indicação de fazer as rampas para que possa facilitar o acesso das pessoas com deficiência física, de frequentar o comércio da cidade. Disse que os alunos de Inúbia estão cotidianamente correndo risco de acidente, pois a escola em que estudam está a mais de 1,5 km de distância do centro do distrito, e que muitos alunos estão tendo de ir a pé no asfalto, devido à falta de transporte escolar, o que tem trazido transtornos para a população de Inúbia e preocupação para os pais. Com a palavra, o vereador Amarildo cumprimentou a todos os presentes. Depois comentou que no dia 7 de setembro houve vários eventos em comemoração à independência e parabenizou a todas as escolas do município, principalmente aos professores que se empenharam para fazer com que tudo acontecesse de uma maneira simples e bonita.
e, em especial, ao evento cívico do Distrito de Cabralha, que hoje é um patrimônio cultural no município. Porém, segundo ele, o nobre vereador Valmir aproveitou do momento naquela ocasião para fazer um palanque político e atacar principalmente a direção do Colégio Estadual do Distrito de Cabralha. E disse que está falando em nome de pessoas que se sentiram ofendidas naquele momento e lhe pediram para falar a respeito dessa situação e deixou seu repúdio pela atitude infeliz do colega vereador. Ressaltou que a oposição trabalhou para conquistar a independência do Colégio Estadual do Distrito de Cabralha, juntamente com o governador Jerônimo, o qual está passando por reformas para atender melhor os alunos naquele distrito. Em relação à diretoria, disse que a representante do núcleo de Ceabra está desempenhando esse papel, até que tudo seja totalmente resolvido naquela escola. Falando pela liderança do governo, Valmir agradeceu mais uma vez ao prefeito, dizendo que muitas injustiças que vê pessoas falando referente a ele, e ressaltou que eu mesmo tenho um bom coração. Disse ao vereador Amarildo que ele não tem propriedade nenhuma para falar sobre a educação de Cabralha, pois o colega já vem com a fala desviada, quando diz sobre palanque político e ressaltou que desde 2013 que o seu discurso ali é direcionado a esta questão do Colégio do Estado. Disse ser lamentável a situação da Escola Estadual de Cabralha, chamando a direção de profissionalmente irresponsável, porque é inadmissível alunos que vão se formar não saberem o nome do diretor da escola, devido ao mesmo não se fazer presente naquele local e se apresentar. E disse que a educação da rede estadual em Cabralha é uma vergonha, na direção que tem aqui em Piatã, e ressaltou que tem propriedade para falar da educação de Cabralha e desse colégio, que foi a pedra mestre do município, mas o colega Amarildo não tem. Falando pela liderança da oposição, Amarildo deixou claro ao vereador Valmir que não está questionando a história da educação de Cabralha, e sim do momento inoportuno que o vereador usou para fazer de palanque político, dizendo que não é a primeira vez que o vereador usa para atacar professores e que o colega fez em Cabralha na quinta-feira foi vergonhoso, como representante desta casa, pois poderia ter aproveitado algum momento na tribuna e falar o que falou agora, porque se o colega disse e tem conhecimento, tem todo o seu apoio, pois se é irresponsável, tem que chamar mesmo. Mas naquele momento de um evento cívico, onde as pessoas vão para acompanhar a história do país, é vergonhoso. Não havendo mais oradores, passou-se a ordem do dia, que constou dos seguintes documentos. Deliberação do projeto de lei número 084 de 2023, que denomina as vias, bens e logradouros públicos, que indica e dá outras providências. Após a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação, bem como o parecer jurídico da Casa, sendo favoráveis ao projeto, o mesmo foi colocado em discussão, tendo um pequeno debate no plenário por conta da justificativa do projeto. Porém, este foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Deliberação do projeto de lei número 087 de 2023, do vereador Valmir Almeida, que dispõe sobre a denominação do Ginásio de Esportes do Centro Educacional Arquimedes, em Cabralha, e dá outras providências. Após o parecer verbal e favorável dado pelo relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto, foi franqueada a palavra aos vereadores, onde, de forma emocionante, teceram comentários positivos sobre o saudoso Clarisnor, que estava sendo homenageado no projeto. Em seguida, o mesmo foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Em seguida, o presidente convidou à tribuna o secretário municipal de Saúde, senhor Igor Teles, o qual explanou rapidamente, esclarecendo alguns fatores importantes que, infelizmente, impedem, no momento, a contemplação de repasse do incentivo financeiro e adicional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a endemias. Depois, respondeu aos questionamentos de alguns vereadores. Em seguida, foi aberto o espaço à agente comunitária de saúde, Ileni,
a qual fez uma pequena explanação defendendo a classe, expondo alguns pontos importantes dos direitos da categoria. Logo após, o presidente prorrogou a sessão pelo tempo necessário, de acordo com o regimento interno da Casa. Seguindo, houve a deliberação do projeto de lei número 085 de 2023, do vereador Grayson Roberto, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a endemias e da outras providências. Depois, houve a leitura dos pareceres das comissões de Justiça e Redação e de Finanças, Orçamentos e Contas, assim como o parecer jurídico da Casa, sendo desfavoráveis ao projeto, por entenderem que o mesmo é inconstitucional. Em seguida, foi franqueada a palavra aos vereadores, onde alguns deram suas justificativas, referente ao projeto, onde o mesmo foi colocado em votação, sendo reprovado por 5 votos a 4 e 1 abstenção. Na oportunidade, o presidente convidou novamente à tribuna o secretário de Saúde, senhor Igor Teles, o qual fez uma pequena explanação falando sobre o projeto que será votado na Casa, referente ao repasse de recursos recebidos pela União aos profissionais de enfermagem. Depois respondeu aos questionamentos feitos por alguns vereadores. Em seguida, houve a deliberação da tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 088 de 2023, o qual foi aprovado pelo plenário. Seguindo, houve a deliberação do projeto de lei número 088 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos recebidos da União para o cumprimento da assistência financeira complementar, de que trata a emenda constitucional 127 de 2022. Após a leitura do parecer conjunto das comissões de Justiça e Redação, de Educação, Saúde e Assistência Social e de Finanças, Orçamentos e Contas, bem como o parecer jurídico da Casa, ambos favoráveis ao projeto, foi franqueada a palavra aos vereadores, que teceram breves comentários, parabenizando a classe dos enfermeiros pela conquista de seus direitos. Depois, o projeto foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Ao fim dos trabalhos, o presidente agradeceu a todos e encerrou a sessão, mas antes determinou que se lavrasse esta ata, a qual, após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente Juscelando Hermínio Pereira, pelo primeiro secretário Carlos Henrique Silva Marques, pelo vice-presidente José Hélio Mesquita e demais vereadores: Thelma Silva Xavier e Silva, Gilson Araújo da Silva, Valmir Almeida Silva, Edelson Oliveira Silva, Grayson Roberto Soares Mesquita, Amarildo Santos Lima, Zaqueu Alves de Souza e Manuel Mirão Matos. Obrigado, Ana. Algum dos vereadores que queira retificar suas falas, sinta-se à vontade. Professor Valmir. Senhor presidente, eu vou dizer aqui a Vossa Excelência que pela primeira vez de quando eu estou aqui nessa casa, 2013, que eu não diria que eu vou fazer uma crítica à ata, até porque eu seria injusto, né, com tantas pessoas que têm tanta competência, mas dizer que foi notório a ênfase que tentaram dar na fala do nobre vereador de oposição, né, que foi do líder de oposição. Primeiro, no Distrito de Cabralha, na Escola do Estado, não existe direção do distrito. Em momento nenhum eu ataquei direção de escola do distrito, até porque ela não tem direção. Não existe, e foi dito aí na ata. Foi direcionado à direção da escola da sede, porém, não na escola da sede, e sim a direção aqui que atua lá. Eu deixei claro lá na ata, e foi mencionado no início. No final, melhorou um pouco, no final, mas em momento nenhum. E segundo, quem primeiro falou, com um tempo de 5 minutos, foi o líder de oposição, que não usou o seu tempo todo. Não foi o líder? Ah, tá, então desculpe. Então aí eu retiro. Eu achei que fosse Vossa Excelência que tinha dito, mas eu acho que Vossa Excelência então falou da minha postura no seu discurso. E eu falei como líder, pronto, desculpe. Aí eu entendi, porque foi verdade. Porque como ele não usou a tribuna,
eu achei que ele falou da minha postura como líder. Desculpe, colega, entendi, porque foram 2 momentos. Por isso que a fala dele foi maior. Perfeito, então, correto. Agora, referente a dar mais ênfase, eu entendi, porque a fala, na verdade, era dele como em um momento que ele teve 20 minutos e depois no outro. Perfeito, entendi perfeitamente. Sou de reconhecer, retiro, peço desculpa. Mas não vou retirar o início da fala, o início da ata, quando diz que eu ataquei a direção do Distrito de Cabralha. Não existiu isso. Não existiu. Isso não existiu, colega. Não é? Deixa ele eu falar. Sim. Deixa ele com a palavra. Então, eu sei. É isso que eu estou dizendo. Mas eu quero que a minha fala vai dizer que eu não ataquei direção do Distrito de Cabralha. E foi colocado lá na ata. Eu não ataquei direção. Eu estou protestando aqui que eu não ataquei a direção. Vossa Excelência falou, mas vai, por isso que eu digo que Vossa Excelência falou sem propriedade, porque na escola de Cabralha não tem. E no final da ata está dizendo, falando da direção daqui da sede. Quer dizer, no início fala uma coisa e no final fala outra. Então, a fala de Vossa Excelência, com relação à ata, ela foi descontrolada. Porque no final ela fala da direção do colégio sede, mas no início ela fala que eu ataquei a direção do distrito. E o distrito não tem direção de escola, não tem. Aí no final Vossa Excelência fala que tem uma menina de Ceabra atuando e que futuramente que vai resolver. Aí Vossa Excelência vem dizendo que não tem direção no colégio do Distrito de Cabralha, mas no início Vossa Excelência fala. É só ler a ata lá que vocês vão ver e casar com a fala. Obrigado, Obrigado, professor. senhor presidente. Obrigado. Seja retificada a fala, eu quero dizer uma coisa: ninguém pode interferir na fala um do outro. Se Vossas Excelências quiserem retificar, retifica cada um. Não, a gente está. Mas eu não sou contra, não. Alguém vai mais retificar? Então coloca a ata em votação. Vereador Beto Bahia, vai votar? Pronto. Votação encerrada. Sim, 10, não 0, abstenção 0. Então, ata aprovada.
Entramos em requerimentos e indicações. Algum dos vereadores que queiram falar, sinta-se à vontade. Só se inscrever. A inscrição. Vereador Edelso Oliveira. Bom dia, senhor presidente, todos os vereadores, ao público aqui presente. Em nome de Diva, eu cumprimento a todos e todas. Senhor presidente, eu vou ser bem breve aqui na minha fala. Acho que todos sabem do acontecimento que aconteceu aí com o meu primo da região do Sumidouro. Então eu vou só pedir para que a casa aqui encaminhe uma moção de pesar a família de Cinho, meu primo, meu amigo, da minha família. Então, é só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, nós vereadores. Consultar o plenário. Eu acho que todos concordam, né? Ou alguém é contrário à moção de pesar aí? Todo mundo concorda, né? Acho que não tem ninguém contrário, não, né? Será encaminhado. Com a palavra, o vereador Miron Matos. Fique à vontade, meu vereador. É assim que é feito. Como sempre é de costume, leio uma passagem bíblica antes de iniciar a minha fala. Eu gostaria de ler o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grajeaste, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Esse salmo requer um equilíbrio entre o trabalho e confiança em Deus. Ambos são essenciais. Trabalho sem confiança em Deus é autossuficiência. Confiança sem trabalho é presunção e ócio. Como cristão, devemos reconhecer que nada na vida pode ser bem-sucedido, seja no trabalho ou na família, sem o Senhor. A confiança em Deus não torna o crente passivo ou inativo. Pelo contrário, ele o torna fiel e diligente e esperançoso em seu chamado, crendo que a vontade de trabalhar, bem como as suas habilidades, oportunidades e sucesso, são dons de Deus. Gostaria de saudar o senhor presidente, saudar os nobres colegas, na pessoa do colega Zaqueu. Gostaria de saudar o público, na pessoa do senhor Arnaud, que não, vamos dizer, uma hora dessa, deveria estar em casa, sossegado, mas tenho o prazer de estar aqui assistindo a sessão.
Em nome dele, eu quero saudar a todos. Quero também externar os meus sentimentos como nobre colega e parente da família de Dicinho, falou o nosso colega e companheiro Edelso. Quero deixar aqui também os meus sentimentos à família. Não é fácil perder um ente querido na família. Quero também deixar os meus sentimentos. Acabei de receber uma mensagem de minha esposa, que faleceu uma mulher em Cabralha hoje, Dei, amiga da gente, conhecida da família Figueiredo, irmã de Geso, Dário, Nito. Quero também, senhor presidente, registrar os meus sentimentos a essa família. Também agradecer a Deus, porque Deus tem feito tudo na nossa vida, mesmo imerecedores como somos, mesmo pecadores como somos, Ele nos ajuda. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Gostaria, senhor presidente, de parabenizar mais aqui o grupo de oposição por mais 2 obras concluídas juntamente com o governo do Estado. Uma delas é a reforma do Colégio Estadual em Cabralha. Já está pronto. Já vai funcionar. Muito bonito. Uma reforma excelente. Estive lá e quero parabenizar o grupo de oposição que lutou por essa reforma, na pessoa representado pelo nosso amigo Tiago Dutra, que sempre trabalha em prol do nosso município. Mesmo nunca exercendo nenhum cargo eletivo, se dispõe a trabalhar em favor da população do nosso município. É difícil uma pessoa nova, com 34 anos, ter uma disposição de trabalho, de trazer benefício, juntamente com o grupo de oposição. Outro benefício foi uma complementação de uma energia que há muito tempo nós lutamos para que seja concretizada essa complementação. E sexta-feira eu tive o prazer, a satisfação de estar juntamente com um grupo de uma empresa que acabou de ligar essa energia. Uma complementação de uma energia da rede alta e rede baixa ao mesmo tempo, na casa, ali quem vai para a casa de, muitos conhecem, a casa de Joaquim Burraio, Dora. Sexta-feira eu pude participar, também estar presente com a satisfação daqueles moradores. Tinha 5 casas ligadas em um só relógio, que vinha atravessando o rio, vinha do outro lado, que para quem conhece, e hoje cada casa tem o seu relógio. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, porque tem mais de 20 anos que esse projeto foi feito e eu venho acompanhando. Estive em Salvador, procurei, sempre ligando para a Coelba, depois, mas é como diz a palavra do Senhor,
Tudo tem seu tempo determinado. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de semear e tempo de tudo. Por isso, nesse momento, eu quero deixar aqui a minha gratidão, principalmente a Deus e às pessoas que lutaram por esses benefícios. Gostaria também de fazer algumas cobranças. Quero direcionar ao caro colega, líder do governo, de dizer e pedir que existe, como já foi, falo por mim aqui, quantas obras inacabadas dessa gestão. Temos um calçamento da vereda que está incompleto. Eu não sei qual foi o motivo, mas está no meio do caminho. Por que não dá continuidade? Posto de saúde do Curisco, posto de saúde do Salitre, posto de saúde da Fazendinha, Colégio Benevenuto Cândido Pereira, a entrada de Cabralha, quantas obras inacabadas. Começou, poderia ter eu não sei, assim, um cuidado de quando começar uma obra, não começar 10 obras ao mesmo tempo, mas começar uma obra e acabar. Depois começa a outra. Agora deixar tudo no... Essas obras que está enumerada aqui, eu acho que tem muitas outras que estão no meio do caminho. Acredito que é preciso ter um capricho. Comece a obra, termina, inaugura, fala que foi ele que fez, não tem problema. Porque o gestor administra o recurso público, o recurso proveniente dos nossos impostos. Então, por que não acabar? Protocolei também nesta casa 2 indicações. Uma pedindo ao senhor prefeito, pela segunda vez, a pintura dos quebra-mola do distrito de Cabralha, da sede do Felizardo, Bela Sombra e Vereda das Tábuas. Uma pintura, porque tem muitos que não tem nem placa, e tendo a pintura, está vendo que ali tem a cor verde, a cor amarela e preta. O carro para. Também fiz uma indicação ao senhor prefeito, protocolei, pedindo ao prefeito os braços e lâmpadas para essa complementação dessa energia que foi feita em Bela Sombra. Como já fiz também no povoado do Tamboril, onde foi concluída uma obra também trabalhada, lutada pela oposição. Também gostaria de falar e perguntar, eu não sei se o nobre colega líder do governo pode falar, responder, se não, deixe que o senhor gestor responde. É sobre os precatórios de 2018. Entrou no município 13 milhões de reais, aproximadamente, mais ou menos isso aí, ou mais. 60%
era dos professores. Onde está o dinheiro, esse dinheiro? Para onde foi? Onde foi gasto? Que até hoje nós não temos solução. Deu entrada em uma ação e até hoje eu não sei qual é a solução dessa ação judicial. Também gostaria de cobrar do senhor prefeito, está aqui nas minhas mãos, uma licitação, um contrato feito em junho do asfalto, de uma pavimentação asfáltica do Felizardo até Bela Sombra. Por que não até a vereda? Por que não colocou no projeto até a vereda? Tem aqui até Bela Sombra, está aqui o projeto, tudo. Tudo licitado, valor, como é que a firma vai fazer, o que é que ela vai fazer. E eu pergunto, por que não começar? Faltando simplesmente a ordem de serviço da administração, da prefeitura. Será que é falta de dinheiro? Porque não pode ser falta de dinheiro. Porque existe, um tempo atrás aí, teve um vídeo falando que a prefeitura de Piatã dormiu pobre e amanheceu rica. E eu pergunto, para onde foi esse dinheiro? Por que não faz as obras? Tantas obras inacabadas existem aqui. Obrigado, senhor presidente. Essa é a minha fala. Obrigado, novo vereador Miron Matos. Com a palavra, o vereador Amarildo Lima. Bom dia, senhor presidente, novos colegas vereadores. Cumprimentar aqui o público presente aqui, em nome de todos os moradores da comunidade do Piauí, nosso professor Manfrini presente, todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da casa. Senhor presidente, hoje eu tinha mais algumas pautas, mas eu vou frisar apenas em um aqui, que seria o importante para mim hoje e para os moradores do Piauí. Na gestão do ex-prefeito Ed, foi perfurado um poço artesiano ali na comunidade, né? E passou um tempo sem fazer a ligação daquele poço. Não sei se foi uma obra devido à política, né, que vinha nos próximos meses, mas também para beneficiar a comunidade. E se passaram algum tempo, né, no final de 2021, o prefeito esteve lá na comunidade, fez o compromisso com a comunidade, que iria colocar água para a comunidade, inclusive eu já falei aqui na casa, e que no Natal a comunidade teria água para beber, né? Instalação desse poço, todo o sistema de abastecimento, né, para poder abastecer aquela comunidade. Se passaram todo esse tempo, senhor presidente, né, e agora nesse ano de 2023, nós da oposição, teve uma reunião com a comunidade para tentar ajudar de alguma forma. De imediato apareceu o cano, apareceu o dinheiro para poder fazer essa obra, né, e começaram a obra sim. Na verdade, começaram a obra, foi feita algumas valas, colocados os canos, outras fizeram a vala, mas não colocaram os canos, e hoje, aproximadamente mais de 4 meses que começou a obra está parada e a comunidade sofrendo com a falta de água. Né? Para mim, isso é uma vergonha, e aqui eu não estou falando de obras com valor absurdo, não. São pouca coisa para uma prefeitura que recebe quase 7 milhões
por mês da Receita. Então, é uma obra que não custa tanto para o município e que as pessoas estão lá, jogadas às traças, né? Alguns tomando água da serra, né, que tem um pouco ainda, outros não tem mais nem essa água. Também tem aquelas caixas do governo, como se diz o nome, Beto? A cisterna, né? Outros tomando água da cisterna para fazer o uso para suas casas, e alguns hoje precisando até do caminhão-pipa. Então, a comunidade está aqui hoje presente e gostaria de pedir ao líder do governo que encaminhasse, né, essa demanda da comunidade. A comunidade está aqui presente pedindo socorro, e eu acho que está na hora de dar uma resposta, não tem como mais, né? Já teve o tempo suficiente para poder resolver o problema, e até agora nada foi feito. Mudou o secretário de obras e as coisas continuam da mesma forma. Antigamente disse que era o secretário de obras, que as coisas não estavam acontecendo. Colocou o secretário, mas as coisas não estão acontecendo do mesmo jeito, né? Um simples sistema de abastecimento que poderia ser feito aí dentro de meses, tem mais de 5 meses que está parado, né? Então, a comunidade já fez carta para o Executivo, fez carta para a Câmara de Vereadores, e até agora as coisas não aconteceram. Então, cobra aqui providência do governo, do prefeito Marcos Paulo, para que conclua essa obra, né, e que as pessoas, né, não fiquem com esse transtorno, com esse sofrimento no que é de direito, que seria a água, né. Muito obrigado, senhor presidente. Qualquer coisa eu falarei pela liderança da oposição. Obrigado, novo vereador Amarildo Lima. Com a palavra o vereador Beto Bahia. Meu bom dia a todos. Primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, por mais um dia, pela força que Ele nos tem dado para que nós possamos superar os obstáculos que surgem em nossos caminhos. Saudar o senhor presidente da casa, em nome de Vossa Excelência, saudar os colegas vereadores, em nome do professor Manfrini e do pastor Mazinho, agora secretário de governo. Parabéns, Mazinho. Acho que demorou, inclusive, pela pessoa que você é. Saudar as demais pessoas que nos assistem no plenário e as pessoas que nos assistem também aí via internet. Senhor presidente, eu vou iniciar aqui as minhas palavras dizendo que a verdade dói. E aquele que sente a dor diz que a verdade é mentira. Essa semana eu fui surpreendido por alguns sites ligados ao chefe do Executivo Municipal, os quais a linguagem demonstra ele fazer parte da redação, me acusando de ter marginalizado os alunos do distrito de Núbia, quando eu os tratei como um bando de crianças que descia o asfalto sem nenhuma segurança. Dizer que naquele momento eu estava defendendo os interesses dos alunos. O caso ali foi a falta de transporte escolar. Pois bem, eu quero dar aqui o mesmo conselho que me foi dado. Pedir para que consulte o dicionário, porque bando, em seu primeiro exemplo, no significado do dicionário, quer dizer ajuntamento de pessoas ou de animais. Portanto, qualquer agrupamento, qualquer ajuntamento de pessoas é um bando de pessoas. Bem como qualquer conjunto de animais refere-se a um bando de animais. Vou dar aqui alguns exemplos. A prefeitura tem um bando de gente boa, bem como tem um bando de incompetentes. Refere-se a pessoas. O prefeito juntou um bando de milicianos. Embora trata-se de delinquentes, também trata de pessoas. Isso resultou na morte de um bando de inocentes.
Pode estar falando de pessoas, como também pode estar falando de animais. Porque está dizendo de inocentes, não se refere-se a animais ou pessoas. Mas bando é o agrupamento de pessoas ou de animais. Mas como eu já tinha dito aqui, em outras falas anteriormente, eu gostaria, bem como o povo de Piatã também gostaria, que o prefeito tivesse menos tempo para ficar em redes sociais banalizando essas coisas que são insignificantes para o nosso município. Quero fazer a ele aqui um desafio, para ele trabalhar. Vamos trabalhar todos. Vamos colocar esse bando de gente que está aí na prefeitura ganhando sem fazer nada para trabalhar. Eu vou fazer a minha parte e quero pedir ao prefeito para que o senhor também faça a sua. Eu legislo, eu indico e o prefeito, por favor, execute, administre, cuide. Esse é o seu papel. O senhor sabe que os recursos da prefeitura vêm sendo mal administrados. Nós temos lá no distrito de Inúbia, por exemplo, um centro administrativo fechado, apodrecendo e deteriorando, enquanto o prefeito está aí pagando aluguel para familiares do vice-prefeito. Nós temos um buraco lá em Inúbia, no centro da cidade, que aquilo é vergonhoso, senhor presidente. Já tem mais de anos, no centro, cheio de pau, para mostrar para as pessoas que ali está correndo risco de um acidente. Então, eu quero pedir para que aquele buraco seja consertado. Aquilo ali está horrível. Está ficando feio para a administração. Quero pedir ao prefeito para cuidar das pessoas. As pessoas vêm sendo humilhadas. Lá no nosso distrito nós temos 2 carros lá na zona rural, por exemplo, um no Ribeirão, outro lá no Salitre, que está lá para socorrer. Mas se o motorista for procurado, embora eles tenham a boa vontade de fazer o socorro, não pode. Ele só pode fazer o socorro se aquele que estiver lá morrendo ou um familiar seu ligar para o vice-prefeito e ele autorizar. Se o motorista ligar, não serve. Onde já se viu isso? Então, acho um absurdo. Quanto a falar de mim nas redes sociais ou nos botecos, quero pedir um favor. Essa é uma frase que eu acho que até é minha. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Peço, por favor, não me deixe cair no esquecimento. Quanto a me chamar de mentiroso, o problema é exatamente aquilo que eu disse no início da minha fala. A verdade dói. E quem sente a dor da verdade diz que ela é mentira. Mas o que é mentira? O que é um mentiroso? O mentiroso é aquele que gosta, por exemplo, de apresentar pesquisas falsas. O mentiroso é aquele que se compromete e não cumpre. Por fim, vamos deixar esse negócio de lado e vamos trabalhar. Eu acho que vai ser melhor para o povo de Piatã. Quero findar as minhas palavras, senhor presidente, agradecendo, desejando um bom dia a todos e que Deus nos abençoe. Obrigado, novo vereador Beto Bahia. Com a palavra, o vereador José Hélio Mesquita, Zé Pitomba. Bom dia, senhor presidente, colega vereador, vereadora Thelma. Em nome do pastor Mazin, cumprimento a todos presentes e a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Senhor vereador Beto, eu não ia nem falar, mas diante das suas falas, eu fiz questão de me inscrever. Agora, eu admiro o vereador Amarildo Miron Matos, que eles fazem um papel de política, de oposição. Suave. Mas, Vossa Excelência,
parece que o prefeito incomoda muito Vossa Excelência e o prefeito e a família dele, né? Porque Vossa Excelência, toda terça-feira, faz questão de ter falando às vezes coisa que não é verdadeira. Outra história, os carros. Todo mundo sabe que eu me afastei um pouco, mas eu venho nesse grupo desde 2012, acompanhando o Ed, e lembro muito bem, na gestão de Ed, quem mandava era o senhor, era Vossa Excelência. As pessoas, o motorista para sair de qualquer local para socorrer um paciente, tinha que ter a autorização de Vossa Excelência. Então, eu acho que quem tem telhado de vidro não pode ficar jogando pedra nos dos outros, que o dele pode quebrar também. Agora, eu não sei o porquê, tanta perseguição besta. Esse buraco, não tenho conhecimento, mas se eu ver, eu faço questão de chamar as pessoas, a Secretaria de Obra, a equipe de Zé, e pedir para que resolva esse problema. Né? Eu até procurei o presidente aqui, né? Se tinha conhecimento, eu acho que ele não entendeu. E, portanto, eu tô com um requerimento na casa aqui, pedindo para que acuse as pessoas e prove o porquê está acusando, se realmente as acusações é verdadeira. Obrigado, senhor presidente. Não lhe pedi a parte, eu me inscrevi para falar. Obrigado, novo vereador Zé Pitomba. Gostaria de pedir à assessoria da casa que lesse um requerimento enviado aqui pelo vereador José Hélio Mesquita. Requerimento de José Hélio Mesquita para presidente da Câmara Municipal de Piatã. Senhor presidente, vejo a presença de Vossa Excelência e dos demais colegas desta casa, respeitosamente, apresentar esse requerimento escrito com fundamento no artigo 261 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piatã. Trata-se de requerimento de informações, sem pedidos de providências específicas, pedidos de consultas, sugestões ou questionamentos sobre os propósitos de autoridade a que se destina, em respeito aos artigos 262 e 263 do mesmo regimento interno acima citado. Por meio do presente instrumento, solicito apenas informações. Destino tal pedido, senhor presidente, ao vereador Beto Bahia, conforme abaixo exposto. Na última sessão desta casa, no dia 12 de setembro de 2023, o vereador Beto Bahia mencionou em sua fala que há duas páginas anônimas no aplicativo Instagram, uma denominada Piatã 2024 e a outra denominada Tribuna Piataense, alegando que ambas são do tio e do primo do prefeito, respectivamente. Porém, nobres colegas, senhor presidente, como é possível que o citado vereador faça acusações desta natureza sem a apresentação de provas? O foco do vereador Beto Bahia, nos últimos meses, está sendo atacar o prefeito a qualquer custo e sem apresentar provas. Isso é muito triste. Mas, por meio deste requerimento escrito de informações, solicito ao senhor Beto Bahia que informe qual é a fonte das suas informações ou informe quais são as provas para fundamentar as suas acusações. O citado vereador poderá alegar imunidade parlamentar, mas a utilização de opiniões e palavras dissociadas do exercício da atividade parlamentar, utilizando vocábulos injuriosos e difamatórios, cujo teor extrapola o limite aceitável e cause abalo psíquico, ensejador de danos morais aos ofendidos. São atos que afastam a imunidade do vereador, conforme diversos precedentes do Poder Judiciário. Por fim, quero deixar registrado que o prefeito pode se omitir em relação às ofensas proferidas por vereadores contra a sua pessoa ou contra os seus familiares,
por estar muito ocupado com a administração do município, ou talvez simplesmente para evitar novas discussões que nada beneficiam o povo. Mas não podemos deixar que esse tipo de atitude seja um hábito nesta Casa Legislativa, pois implica aceitar reiterados discursos de ódio. A imoralidade não pode reinar nesta casa. É importante que todos nós, enquanto vereadores, representamos a população com o máximo de respeito e com o devido decoro aos colegas vereadores e ao povo de modo geral. Com votos de respeito e estima, aguardo resposta do vereador Beto Bahia em relação às acusações feitas contra o prefeito e os seus familiares, de forma injusta e temerária. Piatã, Bahia, 18 de setembro de 2023. Assinado pelo vereador José Hélio Mesquita, Zé Pitomba. Ana, no caso, o procedimento em questão disso vai depender do plenário. Eu gostaria que o plenário, se o plenário concorda com o requerimento de Zé Pitomba, no caso, fica como se encontra aí. E se alguém tiver algo contrário, que manifeste. Quem bem tem o poder de investigar é a Câmara de Vereadores, né? Pode ser instaurada aí uma CPI. Então, quem bem tem o poder de investigar é a Câmara. Mas alguém quer falar? Senhor presidente, não acho que o vereador Beto acusou que é do prefeito. Falou que, né, Beto, tem ligações com o prefeito. Então, aqui ele não está acusando, né? E até porque o vereador tem imunidade para poder falar o que ele pensa. Qualquer vereador nessa casa aqui pode usar o microfone para falar o que ele pensa. A imunidade parlamentar dá todo o direito a ele a falar sobre qualquer assunto nesse microfone. Vereador Zé Pitomba. Nobre colega, eu sei que o vereador tem imunidade, mas uma pessoa de bom senso, não é porque ele tem imunidade que ele vai denigrir, sair denigrindo as imagens das pessoas. Eu sei que tem imunidade. Eu tenho. Não sei se Vossa Excelência lembra que eu pedi ao jurídico da casa para que tirasse tanto o poder do vereador dele poder fazer e acontecer, às vezes falar coisa que não deve, que não seja verdadeiro. Ah, mas eu tenho imunidade, eu posso falar. Isso que eu quero dizer. Tem a imunidade, mas tem que pensar e ver que essas pessoas têm família, têm mãe, têm filho, têm pai, têm tio. Não é simplesmente chegar e dizer, destratar as pessoas. Oh, pelo amor de Deus. Vereador professor Valmir. Senhor presidente, o requerimento do nobre vereador José Hélio, ele tem um caráter questionador, né? Ele questiona toda a ação que aqui foi feita. Então, quando se vem com um ato de questionamento, o que eu acho que o nobre vereador sempre faz, né? Eu acho isso uma questão importante, que ao invés que a gente já ir, né? Então, ele vem com um caráter questionador, ele está questionando, né, para que haja a prova. Então, eu não tenho nada contra o requerimento do colega, não. Vereador Mirô Matos. Diga uma coisa, o título aí é informação ou questionamento do requerimento? Foi questionando, Zé, ou foi pedindo informação à Câmara? Pedindo informação que prove as palavras que foi dito. É um requerimento que foi encaminhado, segundo o artigo 260 aí, Miron, você entra em 260, e eu quero pedir o plenário aí, se alguém tem alguma coisa para questionar, que questione, que sinta-se à vontade de falar. Vai. O plenário tem que decidir. Segundo o 260, no artigo 260 do regimento interno.
aqui no 264, os requerimentos de informação serão aprovados por processo simbólico pelo plenário, né? No plenário. Certo, mas plenário aí de decidirá. informação, se... Não, simplesmente vai ser encaminhado e vai levado até ele. Ele vai ter o conhecimento e aí ele vai fazer a defesa dele. Ele tem por direito. Não, mas o que eu quero ver, aí está fazer pedindo, os o questionamentos questionamento à mesa da Câmara, né? Aí, então, é o seguinte, agora, aqui, se o plenário aprova ou não, se caso o plenário, o recebimento. Tá certo, O entendi. recebimento. Alguém quer mais questionar alguma coisa ou não? Fique à vontade, uma vereadora. Bom dia, né, a todos os colegas vereadores, pessoal que nos assiste. Hoje eu não requeri a palavra, né? Deixei para outra semana, mas diante da situação, eu, assim, entendi o requerimento de José Hélio e estou aqui com o regimento em mão, mas eu vou dizer aos nobres colegas, eu acho, aliás, eu penso, eu tenho certeza que é hora da gente cuidar de trabalhar. Esse negócio da gente ficar aqui, toda semana é um querendo cacetar o outro, eu não estou achando isso bonito para nós, não. E vou dizer aos nobres colegas, sem medo, porque o que eu tenho de dizer, eu não tenho medo, não é? Eu já vi situações aqui, inclusive para comigo nesta casa, e não vi ninguém se levantando para pedir isso ou para pedir aquilo. E tem mais, a nossa fama, a Câmara de Vereadores de Piatã, está perdendo o foco. Os comentários populares estão péssimos. Nossa função aqui é legislar, não é? Então, assim, eu, com todo respeito aos meus nobres colegas, Beto, José Hélio e os demais, não vou, a partir de hoje, me envolver em nada que tenha esse cunho, não é? Então, assim, o que eu estou dizendo aqui, eu justifico onde for preciso, e eu não vou me levantar, né, e sair, porque eu sou uma legisladora, eu tenho um assento nesta casa, eu vou permanecer em respeito a todos, mas não vou me envolver com nada disso mais não. A partir de hoje, o que cair nesta casa, que for polêmica, ou para alfinetar A ou B, não contem comigo, ninguém. Nem oposição, nem situação. A gente vai trabalhar no sério. Não é a primeira vez que acontecem essas polêmicas, e isso pega a gente de saia justa. Eu saio daqui agitada. Os que já têm o couro duro não sentem nada, não. Mas eu não tenho ainda esse couro enrijecido como os nobres colegas políticos. Eu ainda estou, né, engatinhando na política. Então, assim, caros colegas vereadores, meus amigos, eleitos pelo povo, vamos cuidar de trabalhar, né? Vamos cuidar no que interessa. Vamos parar com isso. Vamos parar com rivalidade. Ninguém aqui é inimigo de ninguém, não. Nós temos apenas rivais políticos. Ano que vem nós vamos à urna e vai ser vergonhoso bater nas casas do povo para pedir voto, né? Não estou gostando dessa conduta da Câmara de Vereadores, não, viu, colegas e nobre presidente? Se eu ofendi alguém, peço desculpas, mas eu não sou de levar nada na garganta, viu? Um abraço a todos. Já estou dizendo que eu não me envolvo com isso, nem para lá e nem para cá. Até mais. Vereadora, as minhas também, porque eu não vou me envolver nem de um lado nem de outro, para não dar, porque eu sou testemunha que a nobre colega já passou por constrangimento aqui também e não houve nenhuma manifestação de ninguém. Estou com a colega, faço das palavras da senhora as minhas. Vereador Adelso Oliveira. Senhor presidente, assim, entendendo o requerimento, não estava em pauta, estava o requerimento? Estava em pauta? Não, foi mandado na hora. Foi. Pois é, senhor presidente, eu faço parte da mesa e não sabia que estava acontecendo isso aí. Mas Vossa Excelência, sinta-se à vontade de votar não, a favor. Mas eu estou dizendo que eu fui pego de surpresa. Eu acho que uma mesa, quando você faz parte, qualquer coisa que tem, se você faz parte dali, você tem que estar por dentro. Então, eu fico aqui sem saber o que dizer, porque... Vossa Excelência é livre para votar, eu sim, sou livre para não. votar, sim. Abstenha. Eu sei. Espera, senhor presidente, deixa eu falar, depois eu falo, depois o senhor fala. O que eu estou dizendo é que eu não tenho condições de eu fazer parte da mesa, e chega, passa uma coisa aí, Deus não sabe, Deus é pego, está na cadeira, pego de surpresa. Então é o seguinte, eu não voto não.
Pronto, todo mundo já falou? Pronto, o plenário decide aí como é que vai votar, se vai votar sim ou não. Vereadora Thelma? Abstém. Hã? Vereador Valmir? Sim? Edelso absteve. Agora, se puder, aí, todos os vereadores que estão de fora aí, no caso, Gilson, quem for, venham votar. Se abstenha, sinta-se à vontade. Se não sentir coisa, vota não, vota sim, vota... O vereador é livre para votar do jeito que quiser. Vossa Excelência, sinta-se à vontade. Vota como achar que deve votar em relação. É para o recebimento. Zaqueu, Edelso. Pode concluir. Edelso. Então, no caso, rejeitado aí, não é isso? Não passou. Não foi aceito. Isso. O vereador tem que sentir aqui que nessa casa ele tem o poder do voto, é dele. Ele vota como ele achar que deve votar. Se ele achar sim, sim, se achar não, não. E se vontade não tiver bem nem com os dois lados, nem com sim, nem com não, ele se abstenha. Isso aí é uma coisa que o vereador pode sentir-se à vontade. A palavra aos líderes, tanto de oposição como de situação. Quem vai falar primeiro? O vereador, o líder de oposição, Amarildo Lima. Senhor presidente, hoje no meu tempo como liderança da oposição, gostaria aqui de parabenizar um grupo, né, que vem trabalhando pelo nosso município, né, que seja na educação, que seja no sistema de abastecimento de água, que seja na saúde, né, no exame, numa cirurgia, numa regulação. Gostaria de parabenizar esse grupo, porque mesmo, né, na pessoa do nosso líder, Tiago Dutra, sem nenhum cargo público, tem feito muito por Piatã, né? E gostaria de parabenizar ele, os vereadores, né, da base, Miron, Beto, né, todas as nossas lideranças das comunidades, pelo trabalho que vem desenvolvendo. Isso mostra que o nosso líder tem um potencial muito grande para, se Deus quiser, em 2025 estar assumindo a administração do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, caro líder. Com a palavra, o líder da situação, professor Valmir. Meu bom dia, senhor presidente. Tem uma série de coisas para falar, não sei se vai dar tempo. Primeiro, eu vou tentar ser rápido. Com relação àqueles questionamentos que eu pedi ao novo vereador para deixar para essa semana, referente à questão dos carros que estão carregando lixo, dizer que a secretaria responsável, não, colega, me disse o seguinte, que o que ocorre é que a empresa, ela não foi contratada especificamente para fazer esse trabalho, né? Ou seja, para carregar o lixo, que ela carregou também, que a empresa hoje não carrega, mas que ela continua fazendo outros tipos de trabalho. Essa foi a resposta que eu obtive da secretaria, que ela não era exclusiva para carregar o lixo nem de Cabral nem de Núbia, e que ela não carrega hoje, mas que ela recebe por outros trabalhos que ela presta. Essa é a informação. Não, aí foi só Cabral e Núbia. Da sede eu não sei, eu posso verificar, colega, porque eu não me lembro referente à sede. Referente também à ida, a minha ida, colega, aqui que meu tempo é curto, a ida lá na vereda, que Vossa Excelência pediu. Eu sentei com os meninos que trabalham lá na questão da água. De fato,
o prefeito me disse que através de um documento técnico que, de fato, ele recebeu, e lá o que os meninos me falaram, primeiro eu vou dizer o que eles me falaram, mas depois eu quero fazer um questionamento à Vossa Excelência, embora eles me falaram, mas eu não quero dizer, foi assim, e de que vários problemas que continuam tendo na vereda, que continua tendo os mesmos problemas que existiam antes, e que ainda não foi resolvido. E até eu acho que eu até entendi, porque o menino que foi colocado lá com trabalho a mais, ele pegou um trabalho a mais e que, na verdade, não recebe a mais. Até porque acho que o município não sabe que aquele funcionário foi designado a encher aquelas caixas e tal. Mas que o problema existente ali é o problema que sempre existia. Essa é a informação. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta ao nobre vereador, porque me preocupou. Mas eu faço o questionamento apenas. O porquê que aquele setor da casa, eu vou falar porque a linguagem o colega vai entender, o setor da casa do senhor Salu, até ali na casa de Tialtino, o projeto foi cortado. Ou seja, o projeto não seguiu ali como ele foi feito. Esse é um questionamento que eu estou fazendo ao colega, e se de fato foi cortado, né? Se de fato aquele projeto foi tirado ali, se no Olho d'Água, inclusive nós temos terreno lá, mas não estou falando por mim que tem um terreno lá, e que a água do poço ela foi cortada. É um questionamento que não tem necessidade do colega até responder agora, mas se quiser também, vocês vão a tempo. Então, esse é um questionamento que eu faço ao colega. E dizer ao colega, quando o colega fala aqui da questão das obras inacabadas, eu quero dizer ao colega que o colega citou primeiro a vereda, né? E dizer ao colega que quem começou e não terminou a obra na vereda não foi o prefeito Marcos. Não foi. Quem começou já passaram por outros prefeitos. Então, e quem mais calçou a vereda, colocou mais calçamento na vereda, proporcionalmente, foi o prefeito atual. Inclusive, na Bela Sombra também. Então, existem obras que precisam, sim, terminar, e tem obras que, às vezes, começa e outro termina. Isso existe em todas as cidades, em todos os municípios. E eu quero aqui parabenizar o prefeito, eu não vou deixar de parabenizar o prefeito, acho que esse é o momento, quando nós temos dificuldades, inclusive Vossa Excelência, que apoia o governo do Estado, de quando eu conheço, desde 2010, e que eu apoio desde 2010, para trás eu não me lembro bem, e 2012 até 2018, o município ficou na penumbra. O governo ficava, desculpe a expressão, mas enrolando oposição e situação, porque ficava oposição e situação votando no governo. E o prefeito atual, por que eu quero parabenizá-lo? Porque ele foi o único que declarou que seria contra o governo, e em contrapartida, a política é isso. A política é isso. Ele foi, proporcionalmente na técnica, foi quem propôs ao governo e incentivou ao governo a justamente realizar os projetos. Porque esse projeto de energia que o colega fala, o cara que foi fazer todo o projeto tem 6 anos. Tem 6 anos, ou é mais de 6 anos. Ele ficou na minha casa, almoçou lá. Então, esse projeto, ele foi enrolado, está lá, pode observar, não sei se lá tem, mas na pintadinha está lá, todo o processo que foi credenciado. Então, foram 36 energias. Então, assim, não saía por conta do governo ter que mandar em nome de alguém. Então, ele não ia mandar em nome do prefeito, vamos dizer assim, porque ia desagradar a oposição. Então, eu parabenizo ao prefeito Marcos por essa coragem, e essa coragem deu uma conotação da oposição concluir esses projetos, importantíssimos projetos. E na hora certa eu vou falar sobre a água, sobre a escola, que está lá, inclusive dá para ver de cá, que está bonita mesmo, colega, a reforma. Então saiu graças ao prefeito que decidiu, que definiu, e isso, quem ganhou foi Piatã. Obrigado, seu colega, por ter deixado. Caro líder. Peço a Ana que leia um ofício da Secretaria de Cultura. Ofício de solicitação. Assunto: composição do Conselho Municipal de Cultura. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Piatã, Juscelando Hermínio Pereira. Senhor presidente, venho por meio deste solicitar da vossa senhoria indicação de 2 representantes desta casa, sendo um titular e um suplente, para a composição do Conselho Municipal de Cultura. O CMPC faz parte do projeto de políticas públicas que está
em constância com o Sistema Municipal de Cultura e com as diretrizes da primeira Conferência Municipal de Cultura, realizada em 18 de agosto de 2023. Assinado pelo secretário municipal de Cultura, Lucas Marques Souza. Obrigado, Ana. Esse ofício foi enviado da Secretaria de Cultura em relação àquele que eles já apresentaram aqui, tem algum recurso, e para que necessita de 2 pessoas aqui dessa casa, um titular e um suplente. E, no caso, eles pediram para que a gente indicasse, mas eu espero que o plenário decida, e seria bom mesmo, porque, na verdade, seria um de situação e outro de oposição. As pessoas falam, não pode estar assim, mas funciona desse jeito. O bom mesmo é um de um lado e outro de outro, para que a coisa seja transparente. Tem que ser tudo do mesmo lado, do lado do povo. Sim, eu concordo com Vossa Excelência, só que, por outro lado, para não transparecer que tá enrolando, entendeu? Democracia. Eu falo na democracia. Eu faço parte. Sim, tanto que eles me disseram que Vossa Excelência, já por fazer parte, se o plenário achar conveniente indicar Vossa Excelência para continuar lá, também como fiscalizadora, e que a oposição, no caso, apresentasse alguém. Delegada da conferência? Então, pronto, pode indicar qualquer um outro. Que Vossas Excelências sinta-se à vontade de indicar. Alguém queira fazer parte dessa comissão? Hã? Pronto, a Marildo já disponibilizou. Certo. Tem mais alguém que disponibiliza? Quem mais queira fazer parte? Professor Valmir? Pronto, Vossas Excelências, se sinta-se à vontade aí. Pronto, vamos fazer o seguinte. Professor Valmir disponibilizou e a Marildo disponibilizou. Vamos fazer essa votação aqui, nominal. No caso, Miron, quem você vota para titular? A Marildo. Zaqueu, entre o professor Valmir e o vereador Amarildo, quem você vota para ser titular, para ser fiscalizador lá na Secretaria de Cultura? Vereador Amarildo. Vai votar de você mesmo, né? Vossa Excelência não pode votar contra, né? Vereador Beto Bahia. Fala o nome, não, vereador? Amarildo. Vereador José Pitomba. Professor Valmir. Vereador Caíque. Professor Valmir. Vereadora Thelma. Eu acho que já está certo, fica um titular e um suplente. Né? Sim, mas não, quem vai decidir é o plenário. Aí é Vossa Excelência. Pronto. Vereador Gilson. Professor Valmir, como eu disse, também vai votar nele mesmo, né, professor? Quem? Mas ela disse que não. Pelo que eu entendi, ela... Não é de outro setor?
Vereador Edelso Oliveira. Vossas Excelências, confere comigo aqui para mim ver se deu certo aqui. São 6 votos, professor Valmir, e 3 votos para o vereador Amarildo, é isso? Está faltando. É a vereadora Thelma que absteve. Então fica o professor Valmir titular. E Amarildo suplente. Hã? Mas aí, Vossa Excelência, quando Vossa Excelência concorreu, em uma disputa, numa democracia, a gente tem que valer os dois lados. A gente não pode só querer ganhar. Hã? Vereadora Thelma fica suplente? Pronto, a vereadora Thelma fica suplente. Então, pronto. Está valendo isso. O vereador Amarildo desistiu. Ô, senhor presidente, eu posso falar? Pode, a pode. título de Vontade. É que o vereador fala. A título de informação, Sim. respondendo ao líder ali, sobre o projeto, porque a água não chegou até na casa de senhor Arquimedes, e Altino passou por ali. Vai criar uma polêmica em cima disso, não, vereador? Vai criar uma polêmica em cima disso, ele vai querer Então, falar. então eu vou responder, eu só vou fazer o seguinte, vou responder e trazer o projeto que não existe essas casas no projeto. Pronto, aí da próxima sessão, Vossa Excelência traz. Entramos na ordem do dia. Nada consta, sala das sessões, 19 de setembro de 2023, declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado.